Olá pessoal, boa noite. Começando por aqui. Olá. Tenta chamar a Larissa. A Larissa deve estar entrando aqui agora para a gente começar. Primeiro queria. Ei, Larissa. Ah, Boa noite. sim. Tudo bem? Boa noite, tudo jóia. Agora Joia. sim. Pois é. A gente, primeiro, né, pedir desculpa pelo imprevisto de mais cedo, mas acontece, né, essa situação de pandemia, tá mexendo com todo mundo. Tem gente que resolve fazer reforma nesse período, mas Imprevisto da quarentena. é, Mas tá aqui ótimo, né? Que a gente pode conversar em outro horário, isso não é problema. E eu acho que esse horário talvez seja até mais fácil para muita gente. Né? Sim. Eu queria começar agradecendo, Larissa, você por ter topado, né, esse convite de conversar agora. Ah, eu que Eu, agradeço o convite de você. Acho ótimo, esse, tá? a Larissa, gente, é uma colega de muitos anos atrás já, né, que a gente já se conhece. Eu estava tentando lembrar, agora fazer umas contas rápidas, a gente já se conhece há 17 anos. Larissa é colega de Fake news. fake Fake news, news, é. isso aí. É colega de curso de psicologia, foi minha colega, a gente entrou junto em 2003. E desde então a gente tem nossas trocas psicanalíticas e de conversa fiada também. E hoje a gente chamou a Larissa, acabou que veio a calhar com essa situação política mais explosiva que tem ocorrido nos últimos dias, né, na última semana. A gente já estava programando essa live e veio num time perfeito assim para a gente debater um assunto que parece urgente, né? A gente fica preocupado com a situação do país e a gente não considera que não dá para deixar de se posicionar nesse momento e ao mesmo tempo parece importante ter algum certo rigor, já que a gente vai se posicionar enquanto psicanalistas, e acho que é importante a gente ter clareza do que a gente está propondo, do que a gente pensa e quais são as bases conceituais para a gente poder pensar, né? Até porque é uma situação que a gente é obrigado a enfrentar e que no consultório acaba chegando de uma forma ou de outra, né? A gente acaba tendo que escutar pessoas em sofrimento por conta da situação da pandemia, da situação econômica e da situação política também, de um lado e de outro, né? De uma situação. Então, Larissa, é isso. Vamos começar esse debate. Eu queria que todo mundo entendesse que a especialista aqui é a Larissa, né? Ela fez o doutorado na área, eu queria que ela se apresentasse e conta um pouco para a gente, Larissa, do seu percurso, para a gente começar. Bom, boa noite. De novo, queria agradecer vocês assim, pelo convite. Para mim é um prazer estar conversando com vocês e com o pessoal que está, de alguma forma, dialogando com o Travessias, né, que é um espaço tão plural, né, de transmissão da psicanálise e tão cuidadoso também. Então, para mim, é muito bom estar aqui falando do meu trabalho. Você está me ouvindo bem? Está Tá baixo? tranquilo. Para mim tá ótimo. Pessoal, É, como é que tá para vocês aí? Tá funcionando bem? O áudio tá bom? A voz dela tá distante. Talvez colocar tá só tudo. a sua voz está distante. A Margot falou aqui. Talvez colocar o microfone mais próximo da Meu, boca. vou falar um pouco mais alto. É, então, eu queria agradecer. A voz da Larissa está longe do microfone. O Isso. microfone, o microfone é o fone Isso. que está ligado. Mas Eu vou tenta tentar. sustentar, às vezes sustentar ele mais próximo assim da boca, às vezes ajuda. É porque Ah, ele é é o fone atrás. mesmo. Ah, né? Não tem jeito. Então é isso aí. Tá muito baixo, gente? Não tá dando para ouvir? Como é que é?
Agora ficou Agora ótimo. ficou ótimo. Tá, É, eu vou falar mais alto, então. isso, por favor. Então, obrigada pelo convite. E você perguntou, você pediu para eu falar um pouquinho da minha Do seu trajetória, percurso, né? isso. Me apresentar. Bom, eu sou graduada lá na UFMG, né? Fiz a graduação, fiz o mestrado. No mestrado, o meu tema de pesquisa foi a perversão, mas num aspecto mais clínico, né? Para pensar como a perversão funciona e principalmente de onde ela vem, né? Qual que é a origem, como é que a gente pode pensar que se forma um psiquismo perverso. E o meu próprio caminho, né, assim, a própria trajetória no mestrado me fizeram querer pensar alguma coisa a mais, né, para estudar o tema da perversão num sentido mais amplo, né, num cenário social. Então, de alguma forma, a minha pesquisa do mestrado foi o que me impulsionou a continuar pesquisando e estender esse tema para o campo social e pensar o tema que foi o tema do meu doutorado, né? E aí, no doutorado, a minha questão era tentar pensar se era possível a gente expandir a ideia de um funcionamento perverso, assim como a gente tem na clínica, né? Eu gosto mais de pensar a questão da perversão como um funcionamento mais do que o perverso, né? O diagnóstico. E eu acho que essa ideia é muito boa para a gente tentar estender isso para o campo social, né? Que haveria também a possibilidade da gente entender um funcionamento perverso acontecendo nas relações sociais, né? Nas relações de poder, por exemplo. E foi isso, essa foi a minha pergunta, assim, foi o que me norteou a entrar no doutorado, a querer pensar alguma coisa nesse sentido, né? E foi assim que eu cheguei aqui, basicamente, né? Tentando contextualizar o porquê desse tema e o porquê da gente estar conversando aqui hoje. Joia. Eu queria começar, Larissa, te perguntando, né, assim, de uma questão que eu acho que ela vai dar a base para a gente poder começar, de fato, a conversa, que é sobre essa aproximação da psicanálise com a política, né, assim, como é que é a sua leitura a respeito disso? Como é que você vê essa aproximação? Porque a gente muitas vezes encontra algumas barreiras, né, impostas por alguns colegas para que isso de fato aconteça e por outras pessoas de outras áreas também, né, consideram que não devemos entrar no debate político, isso é algo que a gente deve se manter um pouco mais neutro. Qual que é a sua opinião sobre isso? Como é que você pensa? Eu acho, assim, que essa ideia de da psicanálise não entrar em questões políticas, né, ou em questões da relação de poder, eu acho que ela é complicada porque a própria história da construção da teoria psicanalítica, ela é marcada em diversos momentos, né, por eventos sociais e políticos muito importantes, né? A gente pode pensar, por exemplo, né, só fazendo uma breve parêntese, assim, a Primeira Guerra Mundial, né, ela teve um impacto tão importante e tão negativo, né, sobre o Freud, que fez com que ele escrevesse um ensaio sobre isso, né, um dos artigos dele, super importantes, inclusive, que ele escreveu em 1915, no meio da guerra mesmo, né? E que ele estava ali tentando pensar os efeitos daquela violência, os efeitos daquele conflito político, né, no psiquismo das pessoas, né? Então, Freud estava aí se debatendo de onde vinha aquela violência, por que os homens, apesar, né, de terem outras ferramentas, as relações políticas, o diálogo, por que ele sempre acabava descambando para a violência. E o Freud foi motivado a escrever isso, né? O tempo todo, o Freud ele se depara com questões sociais e as questões sociais elas são diretamente impactadas, né, pelas relações de poder, obviamente. E o Freud procura dar
uma resposta para isso, né? Ele procura fazer algum aceno no sentido, o que a psicanálise tem a dizer sobre isso, né? Uhum. A gente pode lembrar também, por exemplo, que a forma como os soldados voltavam, né, da Primeira Guerra inspirou Freud a pensar um pouco sobre o conceito de neurose traumática, né? Uhum. E por fim, né, não dá para deixar isso de fora também, a gente sabe que a ascensão ao poder de um determinado grupo político, né, de um determinado partido na Alemanha e depois em outros lugares na Europa, isso fez com que muitos psicanalistas tivessem que sair dos seus países, né, das suas cidades, tivessem que parar de clinicar porque eles não tinham mais liberdade para isso. Né? Então, a psicanálise, a própria história da psicanálise, ela está entrecortada pelas questões políticas. Né? Eu acho que não tem muito como a gente fugir dessa discussão e não tem muito como a gente não se posicionar. Né? Principalmente quando a gente pensa a psicanálise não só como uma clínica, mas também como uma forma de ler a realidade, né? Como uma forma de ler o mundo. E a política e as relações de poder fazem parte da realidade. Né? Então, é inevitável que a gente também se debruce sobre isso. E eu acho que eu acrescentaria ainda um pequeno ponto, que é que a psicanálise, ela necessariamente vai nos dar ferramentas para poder pensar isso que de fato acontece, né? Assim, não só ela esbarra e ela o processo de construção do conhecimento psicanalítico, ele necessariamente se dá dentro de algum contexto, e necessariamente está respondendo algumas perguntas, né, que esse contexto propõe e impele que a gente responda, mas também necessariamente a gente vai pensar que a psicanálise por ser algo, né, uma disciplina dentro do campo das ciências humanas, ela vai nos permitir dar uma luz de alguma forma a partir dos conceitos que a gente formula, né? E aí um conceito que parece fundamental, né? Parece não, certamente é o conceito mais fundamental da nossa discussão, que é o conceito de violência, né? Me parece que esse conceito, ao longo da história da psicanálise, ele tem, né, pensando em vários autores, ele tem entendimentos diferentes, né? As pessoas, os autores, as autoras que de alguma forma se debruçaram sobre ele, tiveram entendimentos diferentes ao longo da história. Você está citando o Freud aí, eu queria que você desse um panorama para a gente, né? Assim, das divergências que acabam aparecendo na história da psicanálise a respeito disso e de que forma que você... A que teoria que você se filia nesse sentido? Bom, de antemão, eu acho que vale a pena a gente lembrar a posição do Freud, né? O Freud, apesar dele não ter trabalhado a ideia da violência como um conceito, né? Se você for procurar lá na teoria, você não vai achar o conceito freudiano de violência, mas a psicanálise, o tempo inteiro, ela nos dá elementos, né, para pensar a noção de violência, né? O que o Freud pensa sobre a violência, de onde ela vem, etc. Como ele trabalha a questão da violência, né? E eu acho que, para mim, assim, fica muito claro que tem no Freud, assim, uma noção sobre a violência que está muito comprometida com a ideia de uma inclinação, né, de uma propensão dos seres humanos à violência, né, e à destrutividade, que está presente desde sempre, né, e contra a qual a gente tem que, de alguma forma, lutar, né, a gente tem que ir contra. Então, é como se o Freud pensasse que os seres humanos eles fossem violentos, a priori, né. Mais tarde ele vai, ao longo da obra, né, ele vai até tentar esquematizar isso sob a ideia de pulsão de morte, né, e essas inclinações à violência, elas devem ser combatidas principalmente com as conquistas civilizatórias, né? Então, Freud acha que a educação, né, a civilização, a cultura, elas nos ajudam a lidar com essa tendência que a gente já traz, né, por sermos humanos, porque nós somos naturalmente violentos,
né, vamos dizer assim, a cultura e a educação, elas nos ajudariam a encontrar outras saídas, né, mais sublimadas para lidar com esses impulsos. O Freud até chega a citar o Hobbes, né, lá no Mal-Estar da Civilização, dizendo que o homem é o lobo do homem, né? Então, acho que essa frase sintetiza muito o pensamento freudiano, né? Para o Freud, ele até usa essa expressão, que eu acho muito curiosa, ele usa isso no texto que eu comentei sobre a guerra, né? O Freud vai dizer que nós descendemos de uma geração de assassinos, né? Então, por isso, nós temos que o tempo todo tentar evitar essa inclinação à violência, né? E essa visão freudiana sobre a violência, né, que alguns autores vão criticar e dizer que o Freud naturaliza, né, ou biologiciza a violência, e eu acho que criticam com uma certa razão, né, ela vai ser diferente da ideia de outros autores, como Laplanche, por exemplo, né, que não vai negar a existência da violência mesmo, como uma parte importante do ser humano, né? Mas que vai tentar pensar de onde vem essa violência, né? Vai tentar se perguntar, tá, mas ela está aí desde sempre, como é que é isso, né? Por quê, de onde ela vem? E aí eu acho até que você concorda, né, também com essa ideia da violência do Laplanche, que tem um outro viés, né? Sim. Para mim, a minha filiação dentro da psicanálise, ela é bem explicitamente laplanchiana, assim, né? Pensar a violência como algo natural do ser humano não é algo que me parece nada razoável. Pensar isso como algo que é endógeno, que vem por razões filogenéticas, né? Para mim, a proposta do Laplanche de que a violência sexual, ela é central para a gente poder entender, né, assim, grande parte do que acontece, é algo que se dá nas relações, né, assim, né, isso me interessa muito mais, esse tipo de perspectiva. Assim. Eu tendo a concordar também, né, você perguntou qual que é a minha filiação, vamos dizer assim, né, eu gosto bastante. Palavra ruim, né, mas é a que a gente tem, né. Mas eu gosto, assim, dessa interpretação do Laplanche, né? E é até algo que eu trabalhei na tese, né? Que é importante a gente pensar a violência, mas no que ela tem de sexual, né? Principalmente do que ela tem de herança, não de uma geração de assassinos, né? Assim, de uma herança filogenética, como o Freud coloca, né? Mas no que ela tem de herança das nossas primeiras relações. Né? Como que as nossas primeiras relações que formam o nosso psiquismo forma também a nossa relação com a violência, né? Que pode ser maior, menor, pode ser mais elaborada, menos elaborada, né? Depende do contexto, né, dessas primeiras relações. Esse debate acaba sendo assim, né? A gente precisa necessariamente passar pela ideia de que, pelo menos é o que me parece, né? A gente precisa passar pela ideia de que, de alguma forma, a agressividade, né, a destrutividade é algo que está presente na vida de qualquer pessoa. Né? Assim, essa ideia, embora a gente está aqui tratando de um tema em que do autoritarismo, do totalitarismo, do fascismo, né? Embora a gente está tratando dessas questões e pensando no histórico que a gente tem, né, a respeito de como a sociedade se comportou nesse sentido, né, de genocídios, né, embora a gente pense nessas listas de mortes, né, e de uma agressividade bastante perversa aos olhos de qualquer um, a gente acaba tendo que necessariamente se perguntar, né, de onde que isso tudo vem e acaba que é difícil a gente não reconhecer que, de alguma forma, todas essas notícias, que, né, o momento atual do país, por exemplo, o quanto que ele move em nós esse impulso, essa raiva, esse ódio, né, que é algo que a gente tem que reconhecer na gente também, né? Sim. Você ia perguntar mais alguma coisa? Eu ia passar para um próximo tópico que eu acho que é importante para nós, assim, porque a psicanálise ela toma
ela toma essas questões sempre no nível singular, individual, né? Sempre no caso a caso. A nossa leitura, enquanto, né, classicamente posta pela psicanálise, é uma leitura clínica, uma leitura do 1 a 1. No máximo, leitura de pequenos grupos e tudo mais. Eu fico imaginando que o seu esforço de pesquisa, né, no doutorado, e o esforço de pensar essa questão que a gente está propondo para hoje, ela encontra algumas dificuldades, né? Assim, eu queria que você desse uma notícia para a gente, o que você pensa sobre elas, porque passar dessa questão do singular para as coletividades, para aquilo que acontece com os grupos, com as massas, isso é um salto considerável. E eu estou imaginando que isso implique em algumas dificuldades metodológicas, né? Queria que você comentasse um pouco Sim. sobre isso também. Então, quando eu fiz o mestrado, né, eu sempre gostei muito desse tema da perversão, da violência, assim, sempre foi uma coisa que me instigou a saber mais. Uhum. E quando eu terminei o mestrado, eu tinha, assim, bem claro que eu só faria um doutorado se alguma coisa realmente me seduzisse a ponto de eu querer aquele esforço colossal para mim novamente, né? Que é uma pesquisa que quem já fez um mestrado, um doutorado, sabe o que é. Uhum. E durante o mestrado, eu até falei um pouquinho no início, a minha ideia, a minha investigação era no sentido de entender o funcionamento perverso individual. E aí, o que a gente estava entendendo, né? Qual que foi mais ou menos a nossa conclusão, assim, a nossa definição, o que a gente chamou de perversão naquele momento, né? Uhum. Eu gosto muito dessa ideia do funcionamento perverso, né? Porque com ela a gente não precisa caracterizar o perverso confundindo ele com a nossa ideia de perversidade, né? Uhum. Que é como se fosse um sinônimo de maldade, Uhum. que tem muito essa confusão, né? Mesmo na psicanálise. Assim. Uhum. Então, eu gosto da definição de alguns autores, a Joyce McDougall usa essa definição, o Flávio Carvalho Ferraz também, eu gosto bastante, Uhum. que eles vão pensar o funcionamento perverso como uma forma de ser, né? Uma forma de lidar com o outro, que não considera esse outro como um sujeito, né? Uhum. Como um sujeito de direitos, por exemplo, né? Uhum. Como um sujeito de cuidados. Né? Mas o funcionamento perverso é aquele que considera o outro sempre como um objeto que você usa para atingir determinados fins, né? Que você usa para atingir algum prazer. Uhum. E eu gosto muito dessa definição, porque a partir dessa definição eu comecei a ler algumas coisas até depois do mestrado, né? E eu caí em alguns textos que falavam um pouco dessa ideia de perversão social. Uhum. E eu fiquei me perguntando o que é isso, né? E aí eu cheguei na Ruth Nesco, né, que todo mundo conhece, é uma historiadora da psicanálise, né, uma pensadora muito interessante. Uhum. E ela fala um pouco do nazismo como o conjunto de todas as perversões possíveis, né, uma coisa bem exagerada. E aí ela fala que é porque o nazismo ele fez com que homens comuns naturalizassem o assassinato em massa. Né? Uhum. E aí, quando a Rudinesco começa a transpor essa ideia, né, de um funcionamento perverso que a gente pensa no âmbito da clínica, né? Então, o perverso é esse sujeito que sempre lida com o outro apenas como um objeto, né, que não consegue admitir, né, a diferença sem que isso seja extremamente agressivo para ele, né, como se para o perverso a diferença do outro ela fosse ameaçadora, né? Então por isso que ele está o tempo inteiro querendo aniquilar as diferenças, né? Como aquele que não consegue mesmo elaborar assim a multiplicidade, né, a pluralidade dos discursos. E eu comecei a ver que isso fazia muito sentido a gente pensar nisso no contexto social também, né?
Uhum. E aí as leituras, né, essa leitura da Roudinesco fez com que eu fosse ler mais coisas, né, sobre o nazismo e os regimes totalitários, e eu caí na Hannah Arendt, né, que é uma pensadora, uma das mais importantes do século XX, né, e que Uhum. faz um apanhado assim muito detalhado e muito esquemático de como que ela entende que se forma, né, que se origina e que funciona um movimento, né, e um regime totalitário. Uhum. Quando eu caí aí, eu realmente fui totalmente seduzida, vamos dizer assim, né, pelo tema, porque eu achei muito interessante pensar Uhum. como as pessoas se engajam nesse tipo de engrenagem que é extremamente destrutiva, né, extremamente mortífera. Ah, E não só destrutiva e mortífera para as vítimas, mas sim, também para os algozes, né? Que é sim. algo que a Hannah Arendt fala, assim. A violência, quando ela é usada de forma maciça, ela sai do controle, inclusive do controle de quem está sendo violento, né? Uhum. Então, essas engrenagens totalitárias, essas engrenagens perversas, elas são extremamente destrutivas, né? E a gente tem notícia disso estudando, né? Assim, o que esses movimentos resultaram na história, né? E uma Uhum. história nem tão passada, assim, né? Uma história recente. É. E aí isso me motivou a pensar como é que as pessoas se engajam nisso, né? Porque parece tão irracional tanta gente ter apoiado esses movimentos, né? É E foi o que inacreditável, me né? levou a tentar pensar isso, sim. Ah, eu quando, né, estava me preparando para a live de hoje, né, assim, para essa conversa nossa, eu fui retomar alguns textos da Hannah Arendt, li sua tese, né? O meu sentimento foi um sentimento muito parecido com o período das eleições de 2018, sabe? Que a sensação que eu tinha era assim, como é que e é um sentimento que depois eu fui ver assim, próximo ao que o Freud sentiu, né, quando ele escreve esse texto sobre a guerra que você está dizendo. É um sentimento assim de, gente, o que aconteceu, né? E principalmente depois de ver, assim, de pensar que a Hannah Arendt fez um trabalho tão extenso, tão claro, né? O Adorno também, né? Que você parece que usa muito para poder pensar. O seu trabalho também, né? A gente pode provavelmente esbarrar em vários outros trabalhos que se debruçam sobre isso. É um trabalho tão claro, Sim. o seu trabalho, assim, você sempre teve uma escrita muito clara, né? E para mim, assim, ficou impressionante. E o sentimento que ficou para mim foi como é que a intelectualidade, né, falhou ou não serviu para quase nada, né? Esse sentimento de o que aconteceu no final das contas. Né? Uhum. Você pega esse livro da Hannah Arendt, As Origens do Totalitarismo, a sensação que dá é, gente, não é exagero pensar que a gente está muito próximo disso. Né? O negócio é quase um manual e parece que em alguns momentos a gente esbarra em situações que estão acontecendo que são assim exemplares, né? Quase que agiu conforme está descrito no livro. Quase uma fotografia, né? Da É humanidade. inacreditável. Assim. E como é que você pensa isso, Larissa? Assim, vou fazer um parêntese enorme, mas como é que você pensa isso? Que rumo que a psicanálise dá para essa história? Assim? Porque qual é a contribuição da psicanálise para isso, com relação a essa desilusão? Que caminho que você acha que a gente tem pela frente? Por onde que você acha que passa a nossa leitura para poder pensar numa saída? Assim? Então, eu acho que a leitura que a Arendt faz, né, sobre os movimentos de massa, que são, né, que para ela estão na base, né, dos movimentos totalitários, se a gente for ler, casa muito bem com o que o Freud escreveu em 1921 sobre psicologia das massas, né? O texto da A Arendt é de 50, né? Década de 50, por aí, né? 51. É. Então, a Arendt está falando ali, 30 anos depois,
de várias coisas que já estão no Freud, né? E que já estavam no Freud porque o Freud fez um compilado de teorias sobre grupo que já existiam, né? Então, isso não é nem da época da Arendt, assim, Pois é. Anterior ainda, né? E aí a Arendt está falando, por exemplo, né? As massas, elas tendem a funcionar inflando, né, o tempo inteiro, incitando a violência das pessoas, né? Porque as pessoas, elas funcionam naquelas situações ali, naquele contexto, de maneira não racional. Né? É difícil você estar no movimento de massas, né? E lá no calor do momento você falar, não, vamos pensar, galera, né? Será que a gente lincha mesmo essa pessoa ou não, né? E o direito de resposta, né? Isso não acontece. É tudo muito o contágio das emoções, né? E é tudo o que é pensado, né? Já é realizado, né? Não é espaço para reflexão. Então a Arendt fala isso e de alguma forma reproduzindo coisas que já estão lá no Freud, né? Que os movimentos de massa, como um agrupamento de pessoas que, apesar de estarem juntas numa situação em grande número, elas não têm um funcionamento organizado, né, que é diferente de um grupo organizado. Esse tipo de situação, né, o funcionamento das massas, ele muitas vezes leva a situações de violência, né? E aí só aproveitar que teve um comentário aqui do guia de turismo Gui Petrópolis. Ele colocou assim que a saída seria, né, a saída é a consciência de classe e o resgate da democracia. Eu acho que o tema nosso aqui, o Gui, né, imagino que seja Gui, e eu acho que é o que a Larissa está tentando propor, é assim, na verdade, o que é incrível não é que a gente tenha que ir para a democracia de novo. O que é incrível é que nós caímos novamente numa situação em que ela está ameaçada. E provavelmente, se a gente pensa que a história se repete e a história é prova disso de alguma forma, nós vamos cair de novo. A questão e quando a gente pensa nessa base, né, da psicanálise, essa visão que a psicanálise tem do ser humano, o ser humano é interna, no seu interior, né, assim, naquilo que ele tem de mais inconfessável, a perversão é o que reina, talvez, né, assim, a impossibilidade de dizer sobre isso é enorme, mas que de vez em quando tem algumas pessoas que vão lá e dizem, e tem algumas pessoas que seguem, né, assim. E aí o que a Larissa está propondo aqui é pensar assim, o que acontece, né, Larissa, né, nesse momento em que parece que as pessoas são captadas por um certo discurso, né? Assim, desculpa só para localizar melhor, assim, mas vai lá, continua, por favor. Não, mas foi bom você comentar isso, porque me lembrou uma coisa que eu acho que é essencial falar, que para a Arendt é muito importante para pensar nas origens disso, né? Assim, de onde vem essa situação que as pessoas parecem ter perdido a racionalidade, né? Assim, as pessoas, que é um pouco a sensação que a gente tem atualmente, né? Parece que as pessoas ficaram loucas, né? O que está acontecendo no país? E aí a Arendt fala uma coisa que eu acho que é muito importante, que é que ela diz que na origem mesmo desses fenômenos de massa está um sentimento muito forte de falta de representação, né? Nos partidos políticos, nos movimentos sociais, nas instituições, né? Então, ela descreve um cenário em que as pessoas não se sentem mais representadas, né? Nos espaços que elas deveriam sentir que tem uma representação, que elas se sentem abandonadas, né? Que elas se sentem frustradas com as condições que elas estão vivendo, e que isso gera uma sensação de desesperança muito forte na política, né? Então, essa falta de representação e essa desesperança na política, pensando aí a política e o poder, né? Para a Arendt, o poder é a capacidade de agir em conjunto, né? Se as pessoas perdem a confiança
de poder agir em conjunto, né? Porque existem lugares que as representam, que representam um pensamento, né? Então, eu tenho uma ideologia política, eu tenho meus pensamentos sobre a sociedade, eu me reconheço no partido tal e eu vou apoiar esse partido, você se reconhece mais no outro partido. E assim é o funcionamento democrático, né? Uhum. Quando isso começa a falhar, quando isso começa a ruir, a Arendt diz que é aí que começa, né? Se a gente puder identificar as origens do totalitarismo, né, como diz o livro dela, é nesse momento. Porque é a partir daí que começa a se formar uma massa, e é interessante o termo que ela usa, porque ela chama de massa atomizada, né? De átomo, né? Porque é uma grande quantidade de gente, mas ao mesmo tempo uma grande quantidade de gente que não tem objetivos em comum, que não tem nada em comum, né? Que não consegue pensar um projeto de país, por exemplo, um projeto de poder. E o que une essas pessoas é simplesmente o sentimento de frustração e o ódio e a desesperança nesse sistema político, né? Então, basicamente, as massas elas vão funcionar, e isso está no Freud também, né? As massas elas funcionam através da eleição de um inimigo. Né? Eu me reconheço como parte de alguma coisa, não porque eu me identifico com aquela ideologia, com aquele líder. Eu me reconheço nesse grupo porque nós temos o mesmo inimigo. Nós temos que derrotar uma determinada raça, nós temos que derrotar determinado partido, né? E aí, por isso, né, a Arendt vai falar que esses movimentos eles funcionam através da destrutividade. Né? Eles não funcionam para construir alguma coisa, uma saída, eles funcionam para destruir. Né? E é impressionante. Essa ideia de... Desculpa, é impressionante como é que a violência une, né? A gente, a princípio, pode pensar que a violência é algo que vai desagregar, mas esses relatos, esses movimentos que acontecem na história mostram pra gente que a violência une, né? Nada mais interessante para agregar um grupo do que ter um bode expiatório, né? Assim, as teorias de grupo são muito claras a respeito disso. Básicas. Né? O próprio Freud fala isso, né? E é interessante porque a Arendt ela vai colocar talvez o ponto mais importante, né, de um movimento totalitário seja a figura do líder, né? Para ela, a figura do líder, né, que personaliza, né, que simboliza esse sujeito que o tempo inteiro inflama, né, a massa contra esse inimigo, né, que geralmente é muito mais imaginário, muito mais projetivo do que real. Essa figura é muito importante, porque o papel dela é esse, né? Sempre bater na tecla de que há um inimigo, né? Alguma coisa para derrotar. E, ao mesmo tempo, é por isso que o funcionamento característico das massas também, ele é de provocar instabilidade, né? Não existe o funcionamento totalitário, não existe o movimento de massas, se tiver tudo estável. Porque se tiver estável, eu começo a perceber, convivendo com você, por exemplo, que a sua visão de mundo é incompatível com a minha, né? Porque a gente não tem outra coisa para falar, então a gente vai ter que começar a falar das nossas ideias. E aí a gente começa a se separar. Então, essa ideia de sempre eleger um inimigo novo, né? Sempre tem que combater alguém, né? Eu tenho que combater os judeus, porque eles vão destruir o país, eu tenho que combater a China, porque ela é uma ameaça comunista, eu tenho que combater o outro partido. Isso produz um engajamento, né, e um engajamento que busca a violência, justamente porque se essa instabilidade cessar, eu começo a ver que, na verdade, essa massa ela não está tão unida assim, porque ela não tem um projeto em conjunto. Né? E por isso que a Arendt fala da massa atomizada, né? Porque ela está junto, mas ela, ao mesmo tempo, ela é separada. É isolado, né? É um a um. Sim. Pessoal, quando a gente estava, eu e a Larissa, combinando essa conversa, ela me mandou o link, né, de uma outra live que aconteceu, né, Larissa? Acho que é Pedro Doria e do Torturra, né? Torturra, como é que é o nome dele?
E É ele uma comenta... entrevista no canal do Pedro Doria, que se chama Meio, com o Bruno Uhum. Torturno, que é um jornalista. Que é um jornalista que foi da Mídia Ninja, depois saiu, hoje ele é um dos cabeças do Greg News, né? É, Uhum. e ele fala uma coisa lá impressionante, né? Que você destacou na nossa conversa, né? Que é o movimento de 2013, né? O Pedro chega a perguntar para ele qual que era a visão dele, o que aconteceu naquele período, se aquilo de alguma forma tinha a ver se ele relacionava isso de alguma forma com o que está se passando hoje. E ele faz uma fala impressionante, né? Assim, que eu não tinha pensado por essa via, porque aquela massa, né? Aquele aglomerado de pessoas, ele comenta assim, olha, teve uma situação que eu comecei a perceber que ali estava todo mundo, assim, a princípio, cada um com seu cartaz, alguns cartazes de brincadeira, né? De piada, outros cartazes, né? Tentando levantar questões políticas. E aí ele falou assim, olha, se essas pessoas fossem parar para pensar, isso aqui não forma grupos, ou pelo menos não é um grupo único. Né? Aqui deveriam ter vários grupos diferentes e, na verdade, aqui todo mundo se odeia, em alguma medida. Né? Uhum. E essa desorganização parece que foi cooptada de alguma forma. Né? Comenta aí Sim. pra gente o que você destacou dessa história aí. Eu acho que o comentário dele é excelente, né? Porque o comentário é um retrato do que a Arendt comenta sobre o funcionamento das massas, né? Ele fala que ele tem a impressão de que aquelas pessoas estão todas ali achando que elas estão juntas em uma causa, né? Mas, na verdade, se elas forem bater 5 minutos de papo, elas Uhum. vão ver que elas se odeiam, né? Elas estão de lados Ou pelo menos opostos tem posições das muito causas. distintas, né? Que vão ter que ficar do outro lado. Sim. E o problema, na verdade, não é ter posições distintas, né? Porque isso faz parte da democracia. O Uhum. problema é que eles estavam em uma situação, né? E isso é algo que aparece na Arendt também, você não conseguir nem ter um diálogo com esse outro para ter um objetivo comum. Né? Tudo bem, nós pensamos coisas diferentes sobre economia, sobre meio ambiente, mas nós temos em comum a ideia de que a democracia tem que ser fortalecida, por exemplo. Né? Uhum. E aí a gente pode ir para uma manifestação pró-democracia junto, mesmo tendo posições diferentes. Né? Uhum. Mas o que ele estava falando era que naquela situação ali, né, que ele observou em junho de 2013, muita gente estava caminhando junto, manifestando no mesmo lugar, mas por questões totalmente diferentes, né? Meio que uma coisa totalmente aleatória, assim, né? E é bem parecido com o que a Arendt fala do fenômeno das massas, né? De como as massas começam a se formar, né? Uhum. Eu achei bem interessante também. Não, muito bom aqui. O Rodrigo tá fazendo uma questão aqui, né? E se relacionarmos essa discussão para o movimento psicanalítico. Não sei o que ele está propondo, se é para pensar o movimento em si, as disputas dentro do movimento, mas tentando voltar para a psicanálise, aproveitando essa palavra dele aqui, quando a gente foi tentar definir o título aqui da nossa conversa, você propôs, né, a sedução do discurso psicanalítico, desculpa, do discurso autoritário. E vamos tentar caminhar para esse ponto, assim, porque senão nós vamos perder o fio. Ok, a Arendt, ela fala de uma certa estrutura, né, de um certo desarranjo social que favorece esse caminho, né? Essa ideia de que essa desorganização ela é usada por algumas figuras e acabam se estabelecendo enquanto figuras cultuadas e a turma vai se alienando em torno dessa figura e perdendo a crítica, né? Eu vou seguir aquilo cegamente e ela até comenta, né, o quão altruísta é sei lá, um seguidor desse discurso autoritário, Uhum, né? Ele uhum, é capaz de estar se ferrando por conta desse próprio processo, desse próprio uhum, procedimento que aquele governo, aquele grupo tá investindo e ainda assim ele permanece ali, né? Tem uma ligação alienada, né?
Mas eu, pelo que eu vi da sua tese, você discorda. Não é que você discorda disso, você acha que tem coisas a mais aí. E eu acho que é aí que é o pulo do gato para a gente voltar para a psicanálise, né? Conta pra gente como é que você faz esse retorno à psicanálise aí. Então, a Arendt, né, tem um conceito que talvez seja o conceito mais conhecido dela, né, a ideia pela qual ela é mais conhecida, que é a ideia de banalidade do mal, né? Uhum. E aí, basicamente, assim, só para ser bem breve, quando ela pensa nessa noção, ela está depois da Segunda Guerra, né? Para quem não sabe, a Arendt era judia, né? E ela teve que sair, ela era alemã, teve que sair, abandonar a Alemanha por causa da perseguição nazista. Ela chega a ser presa, inclusive, quando ela já estava refugiada em Paris, né? Quando a Alemanha invadiu a França, mas ela consegue fugir para os Estados Unidos. E aí, depois de terminada já a Segunda Guerra, começaram o Oi. Larissa? Larissa? Oi. Eu acho que Larissa caiu, né? Vocês seguem aqui comigo, pessoal? Como é que tá isso? Oi. Vocês estão me ouvindo? É só a Larissa que caiu ou como é que é? Ok, obrigado. Larissa está voltando Oi, aqui. E Larissa? olá, tá me ouvindo? Ah, estamos ouvindo. Teve um pico aí. Tô só colocando o meu fone aqui de volta, mas tô te ouvindo. É, pois é, você tava comentando sobre a Hannah Arendt, dela ter sido, teve que sair da Alemanha, foi presa na França, Isso. né? Tava tentando chegar Aí, na questão da banalidade do mal. isso. Então a Arendt ela é convidada para acompanhar o julgamento do Eichmann, né? Que era um Uhum, oficial do alto escalão do Terceiro Reich. E a uhum, Arendt vai para Israel acompanhar esse julgamento e faz uma série de reportagens, né, com a opinião dela sobre esse julgamento. E o que ela fala desagrada muita gente, né? Porque ela vai dizer que, ao contrário do que as pessoas esperavam, principalmente os judeus, ela não achava que o Eichmann era o monstro, né? Genial e que ficava maquinando formas de torturar judeus, né? Como as pessoas achavam que era, né? E uhum, ela vai dizer o seguinte: na verdade, ele é uma pessoa medíocre, né? E aí ela faz um apanhado mesmo histórico da vida dele, muito cuidadoso. uhum, Ela vai dizer ele sempre foi uma pessoa medíocre, né? De inteligência mediana para baixo, sempre teve trabalhos banais, né? Nunca conseguiu uhum, muita coisa. Bem a descrição que ela faz de como as pessoas que entram para os movimentos de massa se sentem frustradas e não representadas, né? E ela uhum, vai dizer que ele era um sujeito banal, né? Mas que ele se engaja numa causa a tal ponto que para ele qualquer tipo de ação era justificada, né? Porque ele coloca naquele movimento, ele coloca naquela engrenagem, ele projeta naquela figura de líder a capacidade de julgar, né, os atos que ele faz, né? Então, para o Eichmann, só cabia a ele obedecer, né, cumprir as ordens que fossem colocadas, né? Não cabia uhum, a ele, por exemplo, refletir sobre o que ele estava fazendo, não cabia a ele ter questões éticas e morais sobre se deveria ou não transportar milhões de judeus para campos de extermínio. Se era uhum, pedido e era o trabalho dele, ele simplesmente transportava.
Porque a Arendt acha que essas pessoas, elas declinam, né, da capacidade de reflexão, da capacidade de pensar, porque elas colocam toda essa responsabilidade na figura do líder, né, dos fenômenos de massa. Elas têm essa tendência. Então, a ideia da Arendt de banalidade do mal, que às vezes é até mal compreendida, né, não é a ideia de que existem muitas pessoas más, existem muitos perversos entre nós, né? Que é um pouco o discurso midiático sobre a psicopatia, né? Isso faz muito sucesso na mídia. Aprenda a identificar o psicopata que está ao seu lado, né? É quase um checklist. A Arendt não está falando disso quando ela fala de banalidade do mal. Ela está falando dos perigos das pessoas confiarem a sua capacidade de pensar e a sua capacidade de refletir sobre suas ações a figuras que são extremamente autoritárias, né? E como isso causa um mal absurdo no cenário social, né? Como isso é extremamente destrutivo e atentando para as consequências disso. Então, essa noção de banalidade do mal é muito interessante porque ela chama a atenção para as consequências de uma relação de alienação completa com essas figuras, né, autoritárias. O que eu acrescento só, assim, eu acho que a teoria dela é interessantíssima, né, brilhante, ela é uma pensadora que eu admiro muito. Eu só acho que essa ideia de uma certa alienação, né, que obviamente é verdadeira nesses movimentos, ela não nos impede de achar que tem também aí, nesse mecanismo, de se engajar, né, de forma tão acrítica a movimentos totalitários, né, a movimentos de massa violentos. Isso não nos impede de achar que existe aí também um certo sadismo projetado, né? Não dá para desconsiderar que uma pessoa cujo trabalho todos os dias, né, de 8 a 5, tentar organizar logisticamente como as pessoas serão amontoadas em trens, né, e mandadas para um lugar em que ele sabe o que vai acontecer, não dá para a gente achar que não tem nada de sádico aí. Que talvez não apareça como um sadismo cru, né, um sadismo de quem está lá batendo ou dando tiro. Do sentido mais comum da palavra, né? Isso, mas aparece de uma outra forma. Mais sutil. Mas eu acho que tem algo de sádico mesmo, né? Apesar, além da questão da alienação do pensar, tem algo que é da ordem do sadismo aí, né? Da ordem da violência mesmo, que é dos próprios sujeitos. Muitas vezes eu escuto algumas pessoas comentando sobre o exagero, né? Eu acho que o próprio governo está usando esse discurso, né? De que é um exagero fazer menção ao nazismo, a uma lógica fascista, para poder analisar o que se passa, né, no nosso contexto atual, como se precisasse chegar a esse lugar de genocídio, né, explícito, para a gente poder começar a falar de que há uma tentativa de extermínio, né? Assim, talvez o extermínio hoje assim, eu acho que algumas pessoas vão me criticar nesse ponto, mas assim, o extermínio hoje não chega necessariamente a se propor enquanto um extermínio de uma raça, embora a gente sabe que os negros, né, e esse é o debate provavelmente da próxima live nossa aqui, há uma morte da população negra, um assassinato da população negra no mundo todo, isso a gente, principalmente nas Américas, isso é algo muito real. Mas embora a gente possa pensar isso, o governo, por exemplo, brasileiro atual, ele tem um discurso de que está tudo bem, as pessoas, não é que está tudo bem, mas e daí que as pessoas estão morrendo? E o discurso que elegeu esse governo, e é o discurso da militância mais fervorosa, é um discurso de extermínio do que é contrário, né? É extermínio de outro pensamento, extermínio de outros movimentos sociais, de outros movimentos políticos.
essa lógica totalitarista, ou seja, de uma espécie de vamos exterminar tudo para sobrar só quem se parece com a gente, que seja politicamente falando, né, que tenha, só nós tenhamos algum lugar de fala nessa questão das políticas do país, isso é uma lógica que a gente precisa pensar enquanto uma lógica de extermínio também, né? Eu estava escutando Com certeza. eu estava ouvindo aquela live que teve, né, em que o Eduardo Bolsonaro chegou a apontar a ideia de que não é quando nós vamos, não é se vamos ter uma ruptura, mas é quando. E aquela live e a última carta, né, o último artigo do Mourão, eles são, assim, para mim, muito claros nessa tentativa de o que está diferente de nós tem que ser exterminado, necessariamente. É algo perigoso, né? E vamos movimentar toda a nossa militância nessa direção. E é curioso que eles usam o argumento da destruição dos edifícios, né? E isso, a gente se preocupa com isso porque isso vai virar argumento a favor deles. Né, medo de pessoas se infiltrarem em manifestações e começarem a provocar coisas desse tipo. Mas, assim, como se não existisse destruição de patrimônio que é imaterial, né? A destruição, por exemplo, das instituições. Isso não se dá quebrando um prédio, mas se dá via palavra, né? Via discurso. Né? Sim. Eu acho que tem duas coisas aí, né? Primeiro, que a própria Arendt, ela fala isso, né, em relação ao nazismo. Assim. O Hitler ascendeu ao poder, não foi mentindo, né? Ele o partido não cresceu com ele falando que era pacifista. Pelo contrário, né? Ele ascendeu justamente porque ele tinha um discurso claro, explícito de violência. E eu acho que com o Bolsonaro é a mesma coisa, né? A gente pode acusar ele de tudo, menos de demagogo, assim, de simulado, porque desde o início ele deixava bem claro que ele queria exterminar um partido. Oi, Larissa. Caiu de novo. Pessoal, a Larissa caiu de novo. De todo jeito, nós estamos chegando aqui num intervalo de tempo que o próprio Instagram vai cortar. Eu vou fazer o seguinte, eu vou encerrar essa live e abrir outra, porque o Instagram ele encerra com 1 hora. Eu vou iniciar de novo e a Larissa entra, ok? E aí vocês entram também de novo, por favor. Tá bom? Ok?